Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Agradecemos de coração o convite feito pelo nosso irmão Valentim, dando-nos a oportunidade de compartilharmos nesta noite as reflexões em torno do Evangelho que foi lido, cujo tema, beneficência. Beneficência significa a disposição para ajudar o próximo, a disposição para fazer o bem. Sim, para ajudar, para fazer o bem, é preciso que estejamos dispostos. Nós, espíritas, somos conhecidos por outros segmentos religiosos como aqueles que são caridosos. Todos nós já ouvimos de irmãos católicos, evangélicos e de outras religiões dizerem: caridade é com os espíritas. Os espíritas, sim, são caridosos. Nós não vamos entrar no mérito se 100% é verdadeira essa assertiva. O fato é que nós somos conhecidos como pessoas caridosas. Mas essa bandeira da caridade hasteada na doutrina espírita, alguém a hasteou. Quem? Quando? Por que nós espíritas trilhamos essa senda abençoada, a senda da beneficência, a senda da caridade? É bem verdade que o objetivo principal da doutrina espírita não é a caridade. Nós sabemos. O objetivo precípuo do espiritismo é esclarecer almas, iluminar consciências. Essa é a proposta da doutrina. Mas o fato de nós nos apoiarmos na caridade tem um significado de um valor inestimável. Vamos tentar esta noite explanar o que pesquisamos a este respeito. Todos nós, adultos que somos, já ouvimos ou já vimos a pintura ou alguém nos disse a respeito da rainha Santa Isabel, a rainha de Portugal. Quem de nós já não ouviu, tido por milagre, mas na verdade a rainha Santa de Isabel era médium de efeitos físicos? Quem não conhece a história de que ela, santa rainha, de uma caridade, ela colocou a caridade nas mãos, no coração, nos seus atos. Ela atendia aos pobres nos fundos do palácio. Ela foi casada com Dom Dinis, rei de Portugal, por 45 anos. O Dom Dinis, rei à época, era um administrador exemplar, um homem de visão, mas não era adepto à caridade. Ao contrário, repreendia a esposa com severidade, porque ele sabia que quando ele saía com os cavaleiros para a caça, ela ia pelos fundos do palácio, enchia o avental de pães, moedas, e atendia ali os pobres com imenso carinho. Mas, certa ocasião, Dom Dinis regressou antecipadamente e a surpreendeu com as mãos no avental, referto. Então, ele advertiu: Senhora, que trazes aí? Ela, serena, meiga, dócil, elevada espiritualmente, olhou com bondade e respondeu-lhe:
meu senhor, são flores. Ele diz: rosas? Rosas em janeiro? Ah, mas isso deve ser um milagre. Deixa-me ver. Então ela abre o avental e as rosas caem aos seus pés. E os pobres que estavam ali aguardando as dádivas, emocionados, se ajoelham. Este é um fato histórico, verídico, comprovado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Quem se interessar em ler mais sobre o assunto, está no livro Mensagens de Inês de Castro, volume 1, páginas, cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Diz neste livro que outros feitos grandiosos de Santa Isabel, a rainha Santa Isabel, aconteceram. E todos eles tiveram testemunhos, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Quando a igrejinha de Leiria, em Portugal, ficou pronta, ela não tinha como pagar os operários. Então ela pegou uma rosa e deu uma rosa a cada operário. E diz no livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que cada rosa que ela entregou a cada operário se transformou nas moedas correspondentes ao salário que eles mereciam. Era extraordinariamente grande médium de efeitos físicos, beneficente, caridosa por excelência. Mas por que estamos falando da Rainha Santa de Isabel? O que tem a ver com a mensagem do Evangelho desta noite, quando nós dissemos que a bandeira da caridade, que a bandeira da beneficência está hasteada no movimento espírita? É que no dia 10 de julho do ano de 1927, o médium Francisco Cândido Xavier estava, à época, com 17 anos de idade. Ele, como de costume católico, ele, antes de dormir, ele fazia suas orações, ajoelhava-se, porque foi assim que aprendera com a sua mãezinha, Maria João de Deus. Então ele, de joelhos, de olhos fechados, mãos postas, ele orava fervorosamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a bênção do dia. Nesse momento, embora o quarto estivesse em penumbra, ele percebeu que o quarto se iluminou. Então ele, de súbito, abriu os olhos. E quando abriu os olhos, ele viu uma entidade espiritual veneranda. Ela irradiava luz e todo o aposento ficou em luz. Era uma senhora belíssima, de um semblante terno, suave e doce. Ela sorriu e o Chico imediatamente levantou-se em sinal de respeito, cortesia diante daquele espírito de escol. Mas ele não teve pernas. Emocionado, ele não conseguiu ficar de pé. Então ele ajoelhou-se aos pés da entidade. Ela olhou com ternura e disse-lhe: Francisco, eu venho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho pedir o teu auxílio para os pobres, nossos irmãos. Senhora, quem sois vós? Francisco, de agora tu não vais te recordar quem sou,
mas meu nome é Isabel de Aragão. Eu quero que você visite os pobres, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e leve para eles pães. Chico olhou-a e disse: mas senhora, há dias que eu sequer tenho pão para mim mesmo. Eu sou tão pobre. Como vou levar pães aos meus irmãos que são mais pobres do que eu? Então ela, com a bondade de sempre, respondeu-lhe: Francisco, de fato, tu não poderás viver às expensas das páginas mediúnicas que tu receberás. Mas não vai te faltar auxílio. Vamos pedir aos mensageiros do bem que encaminhem recursos para que tu possas visitar os pobres em nome de Jesus e levar-lhes pães. E Chico, então, quando ele ia fazer mais alguma pergunta, aquela entidade, então, se esvai e o quarto novamente fica em penumbra. Chico não conseguiu dormir aquela noite. Chorou a noite inteira. Foi tomado de uma emoção profunda. Quem seria aquele espírito? Que entidade seria aquela? Isabel de Aragão. Por mais que ele buscasse na memória, ele não conseguiu identificar aquela personalidade. 15 dias se passaram. Chico novamente estava em oração no seu aposento. De repente, ele percebe um espírito, agora vestido como se fosse um sacerdote. Esse espírito se apresentou ao Chico e disse-lhe: Francisco, eu fui um dos confessores de Isabel de Aragão. E foi essa entidade que se denominou Fernão Mendes, que tinha sido um dos padres, que à época tinha sido um dos confessores da Rainha Santa. E ele disse: eu venho aqui em nome dela. Então esse espírito contou para Chico Xavier quem tinha sido a Rainha Santa, esposa de Dom Diniz, que fora rei de Portugal. Então Chico agora sabia quem era aquela entidade. E esse sacerdote espírito disse: Chico, a Rainha Santa de Isabel, ela granjeou uma elevação espiritual indescritível. O trabalho dela sempre foi aliar a caridade à instrução, tanto para os povos portugueses quanto para os espanhóis. E agora nós fazemos uma pausa. Quem somos nós brasileiros? Qual é a nossa formação? O povo brasileiro é formado pelos indígenas e pelos povos da Europa e da Ásia, que reencarnamos em terras brasileiras. Ora, durante mais de 300 anos fomos colônia de Portugal. Então, os nossos vínculos com a Rainha Santa Isabel, eles existem, são verdadeiros. O sacerdote espírito que se apresentou para o médium Francisco Cândido Xavier disse ao Chico que a Rainha Santa Isabel, ela participa incentivando todas as instituições cristãs que trabalham em nome da caridade. Então, nós recordamos, como dissemos no início,
Nós, os espíritas, somos conhecidos pela caridade. Quantas campanhas existem nas casas espíritas? Caravanas Alta de Souza por todo o Brasil e fora do Brasil. Campanha do agasalho, a sopa fraterna, a campanha do enxovalzinho para bebê. As cestas de alimento, quantas campanhas. Como o espírita se movimenta nas instituições onde ele está vinculado. Isto não é por acaso. Isso tem a proteção de Jesus através de Rainha Santa Isabel de Aragão. É ela, esse espírito elevadíssimo, que nos ampara, que nos sustenta nesse ideal que abraçamos. Então, depois desse encontro, 15 dias após o encontro espiritual de Chico Xavier com Isabel de Aragão, Chico então encontrou-se com o sacerdote espírito e no primeiro sábado, depois desse encontro, Chico Xavier, que ainda morava em Pedro Leopoldo, a cidadezinha pertinho de Belo Horizonte, colocou 8 pães dentro de um cesto e, juntamente com a sua irmã Luísa, alcançou a ponte. Essa ponte existe até hoje em Pedro Leopoldo, mas ela foi reformada. À época, era uma ponte em condições precárias. Chico atravessa a ponte para levar 8 pães, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o amparo de Isabel de Aragão. Então, quando nós recordamos a página do Evangelho desta noite, que nos convida à beneficência, que é a disposição em fazer o bem, disposição em ajudar o próximo, nós recordamos Chico Xavier, porque foi ele. Porque na Terra, Francisco Cândido Xavier é nosso modelo. É o exemplo a ser seguido. Foi ele quem hasteou a bandeira da beneficência. Porque a partir daquele julho de 1927, até o último dia de vida na Terra, quando ele pôde caminhar, Chico Xavier nunca deixou de visitar os pobres, de levar pães, alimento, por mais simples que fosse, às famílias carentes. Então, meus irmãos, se nós seguimos ou realizamos algo ainda de maneira tão singela, às vezes faltando até constância, nós trilhamos as pegadas de luz do medianeiro Francisco Cândido Xavier. Ele deixou para nós esse exemplo, porque toda vez quando Chico Xavier recebia visitas de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoas de posição social elevada, que se tornavam espíritas e iam conhecer o médium em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, Chico Xavier, depois das reuniões doutrinárias, ele, junto com os convidados, ele ia visitar os casebres, levar o pão, fazer a oração. E há uma passagem lindíssima com a qual vamos encerrar. Chico Xavier recebeu a visita de Nena Galves e seu esposo Francisco Galves. Na época, ele era alto funcionário do Banco do Estado de São Paulo. E os dois se tornaram espírita e quiseram conhecer o médium. Mas esse encontro se deu em Uberaba, 1959. Então, Chico Xavier, depois da reunião pública, o que fez? Como sempre fazia, juntou a caravana
e os levou numa das casas muito pobres na periferia de Uberaba. Quando chegaram, Nena Galves estava usando um casaco de pele. Era uma noite muito fria em Uberaba. Ela é uma mulher muito rica, muito bem posicionada socialmente. Foi de casaco de pele. A casa era de chão batido. Um cômodo, onde tinha um fogãozinho, uma caminha. Nós ficamos a imaginar como é que era essa casa. Coberta de lona. Então Chico abraça a anfitriã, saúda com carinho. Havia também uma mulher deficiente nesse casebre. A mulher querendo falar, gesticular a alegria da presença daquele homem chamado amor, notificou pelos registros psíquicos a presença do médium. Nena Galves ficou observando aquele ambiente e Chico Xavier disse para a mulher que os recebera: coloque a caneca de água, vamos tomar água fluidificada. Nena Galves pensou: jamais tomo qualquer coisa desse casebre, porque a caneca, que talvez tivesse sido branca na sua origem, estava marrom. Mas nessa hora o médium capta o pensamento de Nena Galves e o espírito Sheila se faz presente. Fluidifica aquela água que fica da cor de um leite. Nena Galves toma da água em lágrimas e disse para si mesma: eu agora me tornei como a samaritana. Eu tomei a água da vida. Nunca mais terei sede. E a partir daquele encontro, num gesto de beneficência, Nena Galves se tornou, ela e o esposo, espíritas do mais nobre estirpe. O quanto trabalharam, e ela trabalha ainda, em nome da doutrina espírita. Por isso, meus irmãos, Chico Xavier disse, e nós anotamos as palavras dele, certa ocasião: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa da beneficência. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, procurava a periferia da cidade, visitava favelas. Sempre encontrei, na prática do bem, a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pão por um pouco de energia para o dia seguinte. Francisco Cândido Xavier. Então, que nós, a seu exemplo, trilhemos essas pegadas. Se é verdade que o objetivo da doutrina é esclarecer almas, iluminar consciências, também é verdade que esse exercício de beneficência nos ajuda a melhorar a nós mesmos, a sermos mais pacientes, a termos mais equilíbrio, mais serenidade e, por que não, a desenvolvermos o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Muito obrigada pela atenção e muita paz a todos.